Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, vou começar assim o vídeo, tá? É videoaula hoje. Hoje temos mais um vídeo de bonequinha, certo? E eu vou mostrar pra vocês aqui uma introduçãozinha do que eu fiz aqui pra ajustar, pra gravar melhor pra vocês, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês o meu tripé que eu fiz, que eu inventei aqui. E espero que vocês gostem. Olha só, pessoal, o meu tripézinho, ó, que eu inventei aqui, ó, certo? De PVC. Aqui eu encaixo o celular, tá? Ó, nessas duas, que ficou um pouquinho folgado. Ó, mas dá pra encaixar o celular aqui tranquilo, certo? Ele posiciona aqui. E isso aqui é ajustável, eu coloco mais pra cima, mais pra baixo, pra mim conseguir gravar de cima, né? O que eu tenho, olha só a videoaula de hoje. O que eu tenho é desses pequenininhos aqui, ó, mas ele já tá com a perna meio quebrada, já tá todo remendado o bichinho. Olha só a situação. Ó, tá tudo consertado aqui. Aí, quando eu vou gravar, eu coloco só a perninha, né, pra ficar no lugar. E aí eu gravo assim, né, pra vocês. Aí, quando eu preciso da altura, eu coloco aqui uma tapoezinha, né, uma vasilha. E coloco ele em cima, ó, coloco ele em cima aqui, dou uma ajeitada, né, gente? Pra que não caia. Aí eu consigo dar altura aqui pra mim conseguir gravar de cima, tá? Pra vocês visualizarem melhor. Ó a minha bagunça. Mas a videoaula de hoje vai ser essa, tá? Faz parte da apostila. Tem duas camponesas, tá? Então, tem essa daqui, certo? Ó, e tem essa daqui. Eu vou fazer essa que tá segurando as maçãs. Por essa, vocês conseguem pintar a outra, tá? Aí, eu venho com outro vídeo diferente. Então, essa é uma paisagem que dá pra fazer só elas ou fazer a paisagem, vai ficar bem bonitinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz a paisagem aqui, que vocês podem ter dificuldade, certo? Então, eu vou pintar essa, depois eu pinto a outra, tá bom? Então, vamos lá pra videoaula de hoje. Olha só, meninas, vamos iniciar aqui com clareador, certo? E vou usar aqui a cor azul hortênsia, tá? É uma cor mais clarinha do que o azul, ou a cor turquesa, certo? Então, meninas, aqui a gente vai fazer uma paisagem, então eu vou fazer aqui no tom de azul, como se fosse o céu, certo? Aqui, ó, em volta aqui do cabelo, das montanhas, não tem problema se a cor azul entrar pra dentro do risco aqui do cabelo, certo? Não tem problema nenhum. Depois a gente vai usar uma cor mais escura, então o cabelo ele não vai aparecer muito, tá? Eu vou usar aqui o pincel Pituá, fica melhor pra mim trabalhar. Movimento circular juntamente com o clareador, certo? Como se trata de uma paisagem, a gente gasta muito mais tintas, tá? Então a gente gasta muito mais tinta para preencher todo o tecido. E se você for pintar ele no tamanho grande, já vai se preparando, certo? Como aqui é um tecido de Oxford, meninas, como é só pedacinhos de tecidos que eu tenho branco, eu vou gastar tinta, mas não vai ser tanto quanto se eu fosse pintar no tecido de algodão. Deixa eu falar também pra vocês uma coisa, tá bom? Só tem 2 riscos desse na minha apostila, certo? Duas camponesas, digamos assim, de paisagem. Por essa pintura aqui, vocês conseguem fazer a outra tranquilamente, tá? Então, aqui eu vou estar pintando com a cor verde maçã, com o pincel Pituá. Eu preencho aleatório. Vocês têm que ajudar, né, a preencher aqui com o auxílio do clareador, certo? Ou vocês diluem um pouquinho a tinta com diluente, tá bom? Para ajudar vocês a pintarem, ó. Vocês perceberam que tá meio falhadinho, né? Mas não tem problema nenhum. Depois a gente vai cobrir todas as imperfeições, certo? Olha só, eu coloquei aqui em cima o verde maçã, o verde folha, embaixo o verde maçã. E aqui no caminho, a gente vai fazer aqui um caminho, né, tipo uma estrada. Eu vou colocar aqui a cor mostarda, mas vocês podem substituir pela cor ocre ouro, tá certo? Ó, vou preencher aqui todo esse espaço e aqui embaixo também, ó, com a cor mostarda, tá certo? Então, não tem problema, meninas. O tecido de Oxford, ele marca muito rápido. Então,
vocês conseguem ver todas as falhas, né? No tecido de algodão, não. No tecido de algodão, a gente consegue disfarçar melhor as falhazinhas, tá certo? Mas depois, essas falhas, elas não vão aparecer, tá bom? Então, ó, vou preenchendo aqui toda essa parte, ó, com a minha cor mostarda. Como esse risco é um risco pequeno, que é apenas para mostrar para vocês como eu faço para pintar, quem comprou a apostila seguir o passo a passo. Quando vocês forem pintar no tecido de algodão, né, que vocês vai fazer lá, vocês ampliam o risco, tá? Deixa ele um pouquinho maior, que fica melhor de vocês preencher a parte de cima do rosto, tá? Esse aqui é o tamanho padrão, uma folha de A4. Vocês podem até perceber que é no mesmo tamanho, certo? Agora eu vou fazer aqui uma sombra com a cor verde pinheiro, certo? Ó, eu marco aqui, mas eu puxo pra trás, ó. Eu venho tirando essa marcação, certo? E venho com o pincel, ó, em pezinho, pra me tirar essa marcação. Então, em volta aqui, ó, eu vou fazer o mesmo processo, sempre puxando o pincel pra trás, certo? Ó, vou contornar sem problema e puxo o pincel pra trás, tá? E vou disfarçando essa tinta aqui, ó. Movimentos vai e volta, pra gente fazer como se fosse uma grama ou os matinhos, né? Então, o chão aqui meio que verde. Então, a gente sempre vem contornando, mas imediatamente a gente vem tirando o excesso. Não contorna até em cima e depois vem tirando o excesso. Por quê? A sua tinta, ela vai ficar marcada, então vai fazendo pedacinho por pedacinho, tá certo? Parte por parte, tá? Porque senão ela fica marcada. Ele marca muito rápido, porque ele tende a secar, certo? Então, desse lado eu vou fazer esse processo, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, eu vou marcar aqui e vou puxar pra trás, ó. Puxei pra trás, certo? Movimento sempre com o pincel em pezinho, tá? Ele meio que de lado, ó. E venho, se por acaso fico marcado, coloco mais um pouquinho de tinta e tiro o excesso, tá certo? Ó. Então, por esse risco, meninas, vocês conseguem fazer tranquilamente o outro, tá? Então, eu vou dar continuidade nas bonequinhas. Como esse vídeo, ele é bem demorado, eu passei mais de 4 horas pintando, porque ele é bem delicado. Então, por esse vídeo, vocês conseguem fazer a outra menininha, tá? Que é a mesma dinâmica desse daqui. Ela é de paisagem também, certo? E aí eu venho trazendo as outras menininhas, tá? Pra não ficar muito repetitivo. Ó, mas você percebe que eu tô fazendo o mesmo processo, tá? Sempre movimentos de vai e volta, puxando pra trás, certo? Aqui do outro lado a mesma coisa. Gente, sempre vai fazendo aos poucos, tá? Eu vou contornar aqui o braço. Sempre puxando pra trás, certo? Olha só. Sempre mesclando as cores, tá? Então, a gente já vai dando mais formato aqui a nossa menininha. Aqui eu só preencho com o verde pinheiro, certo? Que está o fundo aqui, né? Então, eu só faço preencher mesmo, deixar mais escuro. E aqui também, ó. Certo? Meninas, muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande abraço a todos vocês, tá? E espero que vocês consigam fazer, reproduzir. Para aqueles que não têm a apostila, pelo menos olhar e se inspirar também, né? Encontrar um risco parecido e fazer, tá certo? Olha só, pessoal. E aqui eu venho com um pincelzinho menor, tá? Ajustando aqui a sombra. Depois eu venho com a minha cor de pele, meninas, e eu conserto, tá? A mãozinha aqui que eu passei a tinta por cima, certo? E aqui eu venho com o pincel menor e também faço uma sombra, tá? Com o mesmo verde pinheiro, certo? Ó, e aqui eu dou continuidade com o pincel maior, tô usando o pincel de número 10, tá certo?
e venho fazendo a sombra. Aqui também, ó, com cuidado, venho com o pincel de número 10. E venho tirando, ó, movimentos de vai e volta, certo? Tirando esse excesso aqui. Olha só. Sempre tirando o excesso, tá, pessoal? Lembra sempre disso. Para fazer a sombra aqui do nosso caminho, né, da nossa estrada, eu vou estar usando aqui a minha cor jacarandá, certo? Com o mesmo pincel de número 10, ó, eu venho contornando, mas eu venho puxando para o meio, movimentos de vai e volta. Só que eu não vou até o final, tá? Eu sempre paro no meio, tá certo? Do outro lado do mesmo jeito, ó. Venho, mas sempre movimentos de vai e volta, puxando para o meio, mas deixando o meio livre pra gente iluminar depois, tá certo? Ó, tanto de um lado quanto do outro. Vem puxando para o meio, mas deixa o meio livre. Com aquele movimento de vai e volta, tá? E aqui a gente faz a mesma coisa, pessoal, ó. Venho no mesmo lado, tá? Sempre começo aqui nos cantos e vou puxando pro meio. Aqui eu vou até o final, porque o vestido tá fazendo sombra, né? E o pé também, aqui. Então, essa parte eu contorno inteira com a minha cor jacarandá. Vocês podem substituir tanto pela cor marrom, pela cor cerâmica, a cor rústico, a cor terra queimada. Qualquer outro tom escuro, né? Que seja um tom de terra, assim. Então, vocês quem escolhe qual é o tom que vai usar aqui, tá certo? Vocês não podem ter o jacarandá, vocês podem substituir tranquilamente, tá? Ó, aqui essa parte eu deixo escuro, tá? Por conta que o pé está fazendo, a parte da boneca de cima tá fazendo sombra aqui embaixo, tá? Mas sempre puxando pro meio. E o branco a gente ilumina apenas no meio. Tira o excesso. Se por acaso foi muito branco, volta novamente com a cor jacarandá, tá certo? Ou com a cor de sombra que vocês utilizaram aí. Sempre tirando o excesso, tá? Fazendo aos poucos para não ficar marcado. Se ficou marcado, volta novamente com a minha cor jacarandá ou com a sua cor de sombra que você esteja usando aí. Mas sempre começa aqui do meio, tá? Tirando bem o excesso, movimentos de vai e volta, tá certo? Volta com um pouquinho da cor mais escura também, se por acaso ultrapassou o limite, certo? Ó, pra gente fazer aqui a parte da pele, né? Parte do rosto, eu vou estar preenchendo aqui com a cor amarelo pele. Pessoal, é a minha cor de base para todas as bonequinhas que eu vou fazer de tom claro, certo? Então, vocês já fiquem cientes que eu vou sempre usar essa cor, amarelo pele, porque é a única cor que eu tenho aqui disponível, tá? Se vocês tiverem outra cor para fazer o tom de pele, vocês utilizam aí, tá bom? Pra cor de sombra, eu posso variar. Ela me possibilita, meninas, essa cor amarelo pele, ela me possibilita vários tons de sombreamento. A cor siena natural, a cor caramelo, a cor chocolate, a cor cerâmica. Todas essas cores eu posso usar como sombra, tá? Na minha cor amarelo pele, certo? Então, por isso que eu tenho ela, eu uso somente ela, tá? As cores de sombra que eu vou variando para mudar o tom da pele, ó. Que eu vou usar o siena natural para mim fazer o tom de pele, certo? Sempre eu sombreio aqui próximo do cabelo, tá? Vem tirando o excesso, certo? A gente contorna o nariz e a boca. Como aqui é um risco pequenininho, então é mais delicado, porque eu não tenho um tipo de pincéis para pintar
essas partes aqui. Pra mim é mais complicado, mas se você tiver pincéis pequenininhos, fica bem mais fácil, né? Dependendo do tamanho do risco de vocês, tá? Abaixo do queixo a gente sombreia também. E aqui a gente faz um contornozinho, ó. Puxa para um lado e puxa para o outro, certo? Aqui próximo do vestido a gente sombreia também, ó. Faz uma sombra, tá? Para iluminar, eu uso o branco. Se por acaso o branco foi excesso, né? Excesso de branco, não tem problema. Eu venho com a minha cor amarelo pele, tiro esse excesso de branco, como vai ficar aqui nessa parte. Como é um tecido de Oxford, ele deixa marcado, né? Como eu falei pra vocês. Mas a gente tira essa marcação voltando novamente com a nossa cor de pele, né? A cor amarelo pele. E depois a gente vem sombreando novamente com a cor siena natural, que no caso eu usei aqui, tá certo? Ó, aqui eu ilumino aqui o branco. E essa parte eu venho com o branco aqui, ó. Tá? Pra fazer o decote, certo? Esse outro detalhe aqui, meninas, é o detalhe do vestido, tá? Que vai ter uma outra roupinha por baixo, certo? E esfumaço, tá bom? Precisar de sombra, venho novamente usando a minha cor de sombra. Para tirar excesso do branco, eu venho com a minha cor amarelo pele. Depois eu venho sombreando com a cor siena natural, se for necessário, tá? Eu não falo a numeração dos pincéis, meninas, porque o risco que eu tô trabalhando são um risco de amostrinhas para vocês, tá? Então, eu não tenho como saber o tamanho exato do risco que você vai imprimir aí. Provavelmente você vai imprimir um risco maior do que o meu. Então, você vai precisar de um pincel maior do que o meu, certo? Então, por isso que eu não falo muito a numeração dos meus pincéis. Por conta que o risco que eu imprimo é apenas para fazer a amostrinha para vocês, tá bom? Mas o tamanho dos pincéis fica a critério de vocês. Cada um tem um tamanho preferido, né? De usar. E o tamanho do risco vai depender de cada um de vocês, tá certo? Por isso que eu não falo a numeração dos meus pincéis. Agora eu venho preenchendo o cabelo com a minha cor siena natural, tá certo? E eu vou usar aqui como sombra do cabelo a minha cor terra queimada, tá? Primeiro eu venho fazendo a base aqui do cabelo com a cor siena natural. Claro que vocês podem substituir, tá? Por outra cor. Fica a critério de vocês. Olha só, venho preenchendo toda essa parte do cabelo, né? Sem segredo nenhum. Com cuidado, tá? Muito simples, tá, pessoal? De preencher. Ó, terminei de preencher, agora eu venho com a minha cor terra queimada. Pra mim fazer aqui a parte mais escura do cabelo, tá bom? Essa cor, meninas, é a cor jacarandá. Só que ela não deu muito destaque aqui, certo? Aí eu peguei a minha cor terra queimada, tá bom? Porque, ó, ela é bem mais forte. Ficou bem melhor, certo? Então, a gente vai testando as cores. Se uma não deu certo, pega a outra mais escura. Ó, aqui eu vou fazer o contorno, ó. Faço o contorno aqui. Em todas essas partes que eu tô fazendo contorno, depois, na outra parte, eu venho com o branco, certo? Ó, aqui a gente escurece. Vem puxando alguns fios, ó. Eu sempre vou escurecer de um lado só, tá? E venho puxando aqui alguns fios. Certo? Vem tirando esse excesso aqui, ó. Essa parte aqui eu vou deixar mais escura, então eu venho preenchendo, mas eu venho tirando o excesso, ó, puxando alguns fios, certo?
que não fique marcado. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, essa parte de trás eu deixo ela mais escura. Ó, e vou até o final e faço aqui esse contorno, ó. Com o pincel em pé, vocês conseguem puxar os fios, tá? O vídeo ficou grande, meninas, aí eu dividi em duas partes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá, pessoal? Foi feita com muito amor e carinho pra vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam aí no WhatsApp, tá? O WhatsApp tá na descrição do vídeo. Esse risco faz parte da minha apostila. Então, pra quem quiser, é só entrar em contato comigo, tá? Custa apenas R$25, super baratinhas, a apostila de menininhas. E R$25 a apostila de jarros e rosas. Que também vai ter... Já tem alguns vídeos aqui no canal. E eu vou trazer mais vídeo pra vocês, tá bom? Olha só. Aqui a gente deixa, ó, e puxa alguns fios. Agora eu vou limpar meu pincel, lavar e secar. E vou pegar o branco, certo? Ó, o branco, meninas, eu vou colocar aqui na frente. Puxar alguns fios aqui, ó, descendo. Do outro lado do mesmo jeito, ó. A gente sempre vem tirando o excesso, tá bom? Ó, e aqui, como é um cacho, eu vou começar sempre da ponta, certo? Ó, do lado contrário onde eu coloquei a minha cor terra queimada, ó. Venho e puxo, tá? Depois eu ajusto alguns fios aqui, certo? Eu sempre vou começar aqui da ponta, ó. Pra fazer esse formato. Com o pincel em pé, a gente consegue traçar alguns fios, certo? Se por acaso ficou excesso, a gente volta depois com a cor terra queimada, certo? Olha só, sempre de fora eu vou subir, tá? Aí aqui eu venho com um pouquinho da cor terra queimada, ajustando os tons, puxando alguns fios, com o pincel em pé, a gente consegue fazer isso. Certo? Para fazer a parte do olho, eu vou preencher todo de branco, como é uma parte pequena, eu vou pegar aqui um pincel menor, vou preencher tudo de branco, tá? Essa parte. A parte do olho, né? Tanto um quanto o outro. Depois eu vou ajustar, tá certo? Vou ajustar eles, para que fique tudo no mesmo tamanho. Eu não vou fazer os cílios aqui, mas eu só vou apenas contornar com preto, tá, pessoal? Eu tô contornando aqui com a cor siena natural, para depois eu vir com preto, tá bom? Aqui eu vou pegar minha cor azul cobalto, vou colocar aqui, vou esperar secar um pouquinho, certo? Eu vou ajustar os tons nos dois, aí depois é que eu venho com preto, tá certo? Eu vou primeiro colocar aqui, vou esperar secar, tá bom? Porque se eu vier com preto aqui, ele vai acabar borrando, tá? Então, eu espero secar e vou fazer as outras partes, do braço, do vestido, e depois é que eu volto aqui pra mim fazer os detalhes, tá certo? Então, eu faço essa parte e espero secar. Para fazer a parte da boca, né, eu só vou fazer o batom, eu vou fazer na cor vermelha e vou contornar com o vinho.
Mas você pode colocar outra cor, pode colocar um rosa, certo? Parte da boca aqui. São áreas pequenas, então por isso que eu tô fazendo com pincel filete número 0, tá, pessoal? Aí depois eu venho com a cor vinho e contorno. Dando o formato aqui da boca. Certo? Se vocês quiserem, vocês podem puxar alguns fios aqui, ó, pra fora, pra dar mais volume. Se não quiser, não precisa. De um lado, do outro. Olha só. Vou dar uma ajustada aqui na pele, né? Porque ultrapassou um pouquinho aqui o pincel. Então, a gente continua com a segunda parte, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o